Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos finalizar essa nossa grande aula, nossa terceira parte aí da aula 10.973, que é a lei que trata sobre o estímulo à inovação, não é isso? Nós já vimos aí vários tipos de estímulos e nesta aula, nessa reta final, nós iremos trabalhar os dois últimos estímulos, né? Estímulos a quê? A inovação. Quem estimula alguma coisa para alguém, não é isso? Este para alguém, nós temos o capítulo número 4, que vai estimular o quê? As empresas, né? No próximo capítulo, o capítulo número 5, vai ser o estímulo à inovação ao inventor independente. Olhem só, vem comigo, pensem, raciocinem, interpretem a situação. O legislador, ele trouxe um rol extenso de estímulos à inovação. E agora, as empresas. Professor, quais são essas empresas? Essas empresas, sim, são empresas do setor produtivo, né? Não houve limitação quanto a questão é de estímulo, né? Estímulo. As empresas também serão estimuladas aí, ok? Estimuladas. Vem comigo, vamos lá. A União, os estados, o DF e os municípios, e até aqui, né? Ok, né? O que tem esses caras aqui, né? Ó, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Por quê? Porque lá na primeira parte é uma competência comum e uma competência concorrente aí, o produto estímulo à inovação. Bacana, né? As ICTs, ótimo, né? O que mais? Agências de fomento, que são os órgãos especializados em prover de recursos, né? Esse produto, né? Promoverão, olha o verbo, promoverão. Então eles têm a obrigação de promover. O quê? Incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, processos inovadores em empresas brasileiras, né? Aí eu já falo para você que na prova o cara vai colocar empresas brasileiras e estrangeiras, né? Já não tem dinheiro para as empresas brasileiras. Por que ainda vai colocar dinheiro nas empresas estrangeiras? Tem que ser, então, empresas brasileiras e entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, né? Mediante o quê? Como é que vai incentivar? Quais são os meios necessários, né? Mediante um dos principais, a concessão de recursos financeiros, né? Recursos humanos, materiais ou infraestrutura a serem ajustados em instrumentos específicos, né? Professor, quais são esses instrumentos aqui, né? Em contratos, né? Um exemplo aqui, né? Contratos, né? Acordos, termos de cooperação e assim por diante, né? Vem comigo, né? Específico e destinados a apoiar a atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação para atender as prioridades das políticas industrial e tecnológica, né? Ou seja, vai ao encontro aqui do anseio desta lei, né? Ótimo, né? Então você tem que saber, professor, então a lei de incentivo também tem um capítulo específico para incentivar o setor produtivo? Sim, as empresas, está aqui, né? Vem comigo, parar o primeiro. As prioridades da política industrial e tecnológica nacional, que trata o caput deste artigo, serão estabelecidos em regulamento. Professor, qual é esse regulamento? Em decreto, né? Então, um ato aí do chefe do executivo irão definir aí qual que vai ser a política industrial e tecnológica para receber esse estímulo à inovação. Bacana? Ok, e agora, parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º aqui, vai ser o parágrafo, na minha opinião, um dos mais importantes. Por quê? Porque aqui ele vai dar os meios, né, os instrumentos necessários para que o poder público efetue esse estímulo às empresas brasileiras, né? Então vem comigo, são instrumentos de estímulo à inovação nas empresas quando aplicáveis, entre outros, né? Número 1, subvenção econômica, né? Professor, subvenção econômica, né? O que significa esse cara? Onde que está esse cara? De onde que veio esse conceito, né? Esse conceito de subvenção econômica, né? Ela está lá na Lei 4.320, né? Diz respeito, existe dois tipos de subvenção, né? Existe a subvenção social e a subvenção econômica, né? A subvenção social é recurso público, tá?
recurso público constante no orçamento, ou seja, na LOA, que visa aí o desenvolvimento social da sociedade. Subvenção econômica significa dizer que vai ser recurso provido lá do orçamento, ou seja, vai estar lá na lei orçamentária anual, lá vai ter uma linha chamada subvenção econômica, né? Ou seja, a empresa privada, né, que não faz parte do Estado, poderá receber recursos diretamente do orçamento da União, desde que se enquadrada nos ditames dessa lei nesse produto. Bacana? Então, isso que vem a ser subvenção econômica. Professor, todos esses itens aqui, qual que é o seu preferido? Se eu tenho uma empresa, se a empresa fosse ser incentivada, eu preferiria esse item 1. A subvenção econômica. Prof, por que subvenção econômica, né? Porque a subvenção econômica vai o dinheiro e fica o dinheiro, não volta, né? Normalmente é assim. Ou seja, é o famoso fundo perdido, né? Fundo perdido, né? Vai o recurso e não volta, né? Diferente do financiamento. De financiamento, você recebe o recurso, você faz uma operação de crédito, só que você vai pagar, vai devolver esse principal com juros aí. Tudo bem, com juros aqui é bastante subsidiado, mas vai devolver. No subvenção econômica, não. Bacana? Então, isso que vem a ser a subvenção econômica, né? Um termo técnico de orçamento, ok? Então, vamos lá. Quais são os primeiros? Primeiro, subvenção econômica, né? Segundo, financiamento. Participação societária, né? Nós explicamos lá atrás a possibilidade, né? O poder público entra como acionista minoritário de uma empresa de desenvolvimento de pesquisa, por exemplo, com aporte financeiro para quê? Para alavancar aquela pesquisa que é de interesse nacional, né? Bônus tecnológico, outro exemplo, encomenda tecnológica, né? Vai lá, tem uma empresa, se tu está precisando de um fator tecnológico, vai lá e encomenda, né? Incentivos fiscais, né? Aí você fica isento de pagar determinados tributos, né? Na cadeia, né? Concessão de bolsas, né? Muito utilizada aí por programas de pós-graduação. Uso do poder de compra do Estado. O uso de poder de compra do Estado, eu já falei para vocês, né? Lá na licitação, aqui criou-se a possibilidade do quê? Da margem de preferência, né? Da margem de preferência para incentivar as empresas aí, estimular a inovação, as empresas brasileiras, principalmente do setor de tecnologia, né? Por quê? Porque o Brasil é atrasado aí no desenvolvimento tecnológico, né? Então tem que estimular fundos de investimento, fundos de participação vinculados aí especificamente aqui ao mercado financeiro, né? Títulos financeiros incentivados ou não, previsão de investimentos em pesquisa de desenvolvimento, em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais, né? Então são esses 12 tipos de instrumentos aí necessários que a administração pública tem ao seu poder para estimular as empresas aí a estimular sempre a inovação, né? Uma inovação, uma das coisas importantes da inovação é que a inovação produz o quê? O famoso conhecimento novo. Somente através do conhecimento novo que você consegue resolver problemas aí de escala. Tá? Porque se você pensar da mesma forma que estão produzindo esses problemas, você só vai manter esse ciclo vicioso. Bacana? Vem comigo. Parágrafo 3º. A concessão da subvenção econômica, que é o Tesouro, né, que está lá no orçamento, né, prevista no parágrafo 1º deste artigo, implica obrigatoriamente a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, né? Opa, vem comigo, vamos explicar. Subvenção econômica, só para você ver como ele é o filé mignon de todas as alternativas, né? Subvenção econômica, parágrafo 3º, subvenção econômica no parágrafo 4º, né? Subvenção econômica aí, do parágrafo 4º também. Olha a importância, lembra do fundo perdido? Tudo bem. Então está no orçamento, vai o dinheiro para a empresa, acabou. Só que diz o legislador? O legislador falou, não vai ser 100%. A empresa beneficiária pela subvenção econômica, ela vai ter que tirar, ela vai ter que dar a contrapartida, tirar o seu dinheiro do bolso, né? Olha aí, obrigatoriamente, ela vai assumir, né, compromisso de contrapartida pela empresa. Então, ela vai ter que, normalmente, né, pode ser em dinheiro ou uma outra coisa, né, ceder capital para fazer a composição para financiar determinado projeto, né?
na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste específicos, né, que é o contrato de gestão que deve ter, né? Parágrafo 4º. O Poder Executivo regulamentará, ou seja, decreto, a subvenção econômica de que trata este artigo, assegurada a destinação do percentual mínimo, dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Professor, e aí, né? Vem comigo, quero falar para vocês, né? Então, esse fundo aqui, tá? Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é o principal fonte financiadora, tá? Então, o poder público aporta sempre recursos a esse fundo, né? Tudo bem. E aí, professor, o que acontece aqui, né? Desse recurso aqui, né, que vai ter as dotações de subvenção econômica, né? Professor, por que tanta moagem em relação a isso, né? É muito simples, você tem que entender a ideia do orçamento. Tá? O orçamento público é para custear as despesas públicas. O Estado é um grande prestador de serviços. Um grande prestador de serviços é o Estado, né? Então, o orçamento é para custear isso. Então, gente, via de regra geral, amplamente divulgada, orçamento público é para o setor público, né? Este negócio de orçamento público destinar recurso para empresa privada que não pertence ao Estado não existe. Isso é exceção da exceção da exceção, tá? E esse aqui é um dos poucos casos previstos na lei orçamentária, tá certo? Onde é autorizado o recurso público, no caso, via Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para quê? Para custear algo nobre, no caso aqui, né? Custear o quê? Ciência e tecnologia, inovação, estímulo à inovação, né? Porque não é somente o inventor, que vai se beneficiar dessa inovação, mas todo o país como um todo, direto ou indiretamente. Bacana? Então aí tem os percentuais mínimos aí para as empresas, né? Ok, vamos lá, parágrafo 5º. Os recursos que trata o parágrafo 4º, que é o percentual mínimo do fundo deste artigo, no caso subvenção econômica, serão objeto de programação orçamentária em categoria específica do fundo, não sendo obrigatória sua aplicação na destinação setorial ordinária, sem prejuízo da alocação de outros recursos do fundo destinados à subvenção econômica, né? O que está acontecendo aqui? Ele está falando que ele pode remanejar, ó, não sendo obrigatória sua aplicação da destinação setorial ordinária. Ok, sem prejuízo da alocação de outros recursos do fundo. Então ele pode aí dar uma certa flexibilidade para gerenciar esses fundos, né? Assunto muito específico de gestão lá do fundo, com certeza, né? Vamos lá, ainda no estímulo às empresas, né? Temos aqui o nosso parágrafo 6º, né? As iniciativas que trata este artigo poderão ser estendidas às ações visando, né? Professor, quais são as ações previstas neste artigo? São as ações de estímulo às empresas de capital privado e, claro, as empresas de direito privado sem fins lucrativos, né? As fundações, né? Vem comigo. Poderá ser o quê? Estendidas a quem? Então pode ser financiado, apoio financeiro, dinheiro, apoio econômico, fiscal direto a empresas para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológico, né? Então tem que ser esse tipo de empresa aí para poder receber esse recurso da subvenção. 2, né? Constituição de parcerias estratégicas de desenvolvimento de projetos de cooperação entre ICT e entre empresas em atividade de pesquisa e desenvolvimento que tenham por objetivo a geração de produtos, serviços e processos inovadores, né? 3. Criação, implantação e consolidação de incubadoras de empresas e parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores de inovação, né? Sobre esse item aqui, só para fazer aqui um exemplo do nosso, que eu trouxe para vocês, do município de Várzea Grande, que eu comprei até uns terrenos ali perto, né? Que ali ia ser um parque tecnológico do Mato Grosso, né? Da cidade, do município de Cuiabá, de Várzea Grande, são duas cidades circunvizinhas, né? Separadas somente pelo rio, né? Rio Cuiabá. Né? Inclusive, na época, eu lembro muito bem nos noticiários, né? Aí os órgãos governamentais iriam destinar recursos, né, específicos para isso, né? Olha aí, né? Ao encontro dessa política aqui, né? 4.
Implantação de redes corporativas de inovação tecnológica, né? Objeto da aplicação, né? Adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras e estrangeiras, né? Olha aí, né? Utilização do mercado de capitais e de crédito em ações de inovação, né? E a Bolsa de Valores no mercado financeiro aí à disposição, cooperação internacional para inovação, para a transferência de tecnologia, internacionalização de empresas brasileiras por meio de inovação tecnológica, indução de inovação por meio de compras públicas, né? E aqui, ó, margem de preferência, está lá na licitação, né? Utilização de compensação comercial, industrial e tecnológica em contratações públicas. Previsão de cláusula de investimento em pesquisa de desenvolvimento em concessões públicas em regimes especiais de incentivos econômicos, né? Então o poder público vai lá fazer uma concessão e lá já coloca uma cláusula específica no contrato de outorga, contrato de concessão, que é de investimento, né? De pesquisa, né? Em pesquisa e desenvolvimento, né? Ok, ótimo, né? Implantação de solução de inovação para apoio e incentivo a atividades tecnológicas ou de inovação em microempresas e empresas de pequeno porte, né? Parágrafo 7º, né? Vem comigo, né? A União, os estados, o DF e os municípios poderão utilizar mais de um instrumento de estímulo à inovação a fim de conferir a efetividade dos programas de inovação em empresas, né? Então, olha aí a preocupação do legislador. Qual que é a preocupação do legislador aqui? Realmente fazer o quê? Estímulo à inovação. Agora, tudo isso só vai acontecer, é lindo isso aqui, que toda essa lei é linda. Só vai fazer acontecer se tiver o quê? Um governante que conheça políticas públicas aí, que realmente aí, né, vista a camisa para fazer acontecer, ok? Vamos lá, artigo 20, ainda falando de quê? De estímulo às empresas, né? Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar diretamente ICT, né? Olha aí, os órgãos da administração pública podem contratar diretamente uma ICT. Entidade, ICT, primeiro caso. 2, entidade de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, né? Empresas brasileiras, né? Tá aí, pode, né? Diretamente. Isoladamente ou em consórcios voltadas para atividade de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico para a solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou serviço de processo inovador, né? Olha que coisa interessante isso, né? Então vamos lá, vou colocar a Secretaria de Fazenda, né? Secretaria de Fazenda está com um problema aí, sobre emissão de nota fiscal online, não sei o quê, papapá. E aí, não consegue resolver. Então, ela pode contratar a Cefaz, por exemplo, ela pode fazer uma contratação direta. Ela contratação o quê? De uma empresa especializada para produzir essa solução tecnológica, nessa inovação, a melhoria desse processo tecnológico, né? Olha que coisa interessante, né? Criando um processo inovador, né? Considerar-se-á desenvolvida, olha só que coisa interessante esse cara aqui, olha só, vem comigo. Considerar-se-á desenvolvida, na vigência do contrato a que se refere o caput desse artigo, a criação intelectual pertinente ao seu objeto, cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 anos do seu término. Professor, eu li, mas eu não compreendi. Agora você vai compreender. Olha o que está escrito aqui. Olha aqui que eu juridiqueis, né? Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato. Parou? Ao que se refere o caput desse artigo. Parou? Então é o seguinte, a Cefaz contratou a LAC. Vou colocar aqui. Cefaz contratou a LAC para desenvolver um processo inovador. Bacana. A LAC concluiu o processo, isso que está dizendo aqui. A criação intelectual, houve criação intelectual? Sim, por parte da LAC, né? Pertinente ao seu objeto de proteção, cuja requerida pela empresa contratada. Então, o que acontece, né? A LAC, ela vai ter 2 anos para efetuar o quê? A patente dessa inovação.
Tá aí, né? Então garantiu aqui os direitos autorais sobre a obra, né? A LAC, desde que ele faça o quê? 2 anos após a conclusão aí, tá? Do contrato aí, né? Do contrato, da vigência do contrato, essa proteção, né? Essa proteção é o registro de patente, né? Vem comigo, parágrafo 2º, né? Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, olha aí, então a Cefaz contratou a LAC, concluiu o contrato, nesse contrato, não conseguiu alcançar o resultado pretendido, ou teve resultado parcial, ok, né? O órgão ou entidade contratante de seu exclusivo, a seu exclusivo critério, poderá, o que vai acontecer? Terminou o contrato, não terminou, não entregou o que foi contratado no objeto. E aí, professor? Então a Cefaz poderá, mediante auditoria técnica e financeira, ou seja, não vai ser um ato de livre-arbítrio do ordenador de despesa, tem que ter uma auditoria, né? Poderá, primeira opção, prorrogar o prazo, né? Ou né, elaborar relatório final, dando por encerrado, né? Então terminou o prazo, ou prorroga o prazo, ou encerra, né? Bacana, né? Parágrafo 3º, né? Como é que vai ser o pagamento da LAC nesse processo, né? O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será efetuado proporcionalmente aos trabalhos executados do projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade de adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de desempenho do projeto, né? Então o pagamento vai ser o quê? No decorrer da execução, né? E aí, em parte final aqui, muito importante, né? Criou o quê? A possibilidade de um bônus, né? Aí, um bônus adicional, um din-din a mais aí, desde que alcance as metas de desempenho aí do projeto, né? Para incentivar a empresa aí a concluir o processo inovador. Parágrafo 4º. O fornecimento em escala ou não do produto ou processo inovador resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação encomendadas na forma do caput poderá ser contratado mediante dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda, observando o disposto do regulamento específico, né? Ou seja, a LAC poderá ser contratada mediante dispensa de licitação, que está aí prevista no Estatuto aí do Contrato Geral aí de Licitação e Contratos, que hoje é a Lei 8.666, né? Ok, vamos lá, né? Parágrafo 5º, né? Para fins do caput e do parágrafo 4º, a administração pública poderá, mediante justificativa expressa, contratar concomitantemente mais de uma ICT, entidade de direito privado sem fins lucrativos ou empresa com objetivo de, né? Então, o que está acontecendo aqui? Então, está dizendo que ele pode ter, isso aqui é uma exceção ao contrato administrativo, né? Que é o quê? É ter 2 contratos, por exemplo, com o mesmo objeto. Aí, exceções, 2 contratos com o mesmo objeto, né? Poderá, né? Mas geral, não, somente nesses itens. Desenvolver alternativas para a solução de um problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador. Ou executar parte de um mesmo objeto, né? Então, você vai ficar com a parte inicial, outra empresa com a parte final, né? Então, isso aqui é importante para quem estuda aí direito administrativo, principalmente licitação, sabe a importância desse dispositivo, né? Parágrafo 6º, né? Vamos lá da contratação ainda, específica, né? Observadas as diretrizes previstas em regulamento específico, no decreto, os órgãos e as entidades da administração pública federal competentes para a regulação, revisão, aprovação, autorização ou licenciamento atribuído ao poder público, inclusive para fins de vigência sanitária, preservação ambiental, importação de bens e segurança, estabelecerão normas e procedimentos especiais, simplificados e prioritários que facilitem, né? Ou seja, ele quer a simplificação desse processo como um todo. 1. Realização das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação encomendadas na forma do caput. A obtenção de produtos para pesquisa e desenvolvimento necessários, a realização das atividades descritas no inciso 1, deste parágrafo, e fabricação de produtos e a contratação de produtos e serviços
processo inovador resultante das atividades descritas no inciso 1 deste parágrafo. Então, ele está trazendo aí a simplificação, né? E agora, pessoal, vamos aí para o artigo 20A, né? Observe que o artigo 20A ele foi incluído na lei, né? Por outra lei anteriormente, e ele foi o quê? Ele foi vetado, né? Ele foi vetado aí pelo presidente da República, né? Esse negócio de você vetar a cabeça do artigo, isso aqui é a cabeça do artigo, né? Isso aqui o corpo fica meio estranho, né? Então ele manteve, mas tá valendo, vamos ver comigo, né? Parágrafo 2º, né, do artigo 21A, do 20A. O que diz o parágrafo 2º? Ele fala do regime de contratação. Olha só que informação importante. Aplicam-se ao procedimento de contratação as regras próprias do ente ou entidade de administração pública contratante. Pessoal, quais são essas regras próprias? Em geral, é a lei de licitação, né, que hoje é a lei 866, né? Professor, por que você fala que hoje é a lei de 866? Eu acredito aí que brevemente nós teremos um novo estatuto de licitação, né, revogando a lei 866, né, que essa lei já foi o terror de muitos concurseiros aí no Brasil todo, né? Venham comigo, né? Parágrafo 3º, né? Outras hipóteses de contratação de prestação de serviços ou fornecimento de bens elaborados com aplicação sistemática de conhecimento científico e tecnológico poderão ser previstas em regulamento. Ou seja, aqui diz, no parágrafo 2º, que deverá adotar o regime próprio, né, de contratação, normalmente a lei 866, né, e também no decreto regulamentador ele poderá utilizar outras formas de contratação também, deixou em aberto essa possibilidade. Nas contratações de que se trata este artigo, deverá ser observado o disposto no artigo 27, que está lá nas disposições finais, né? Ok, artigo 21, vem comigo, né? Artigo 21. As agências de fomento, qual é o objetivo das agências de fomento? Financiar as inovações, né? Deverão promover, por meio de programas específicos, ações de estímulo à inovação nas micros e pequenas empresas, inclusive mediante extensão tecnológica realizadas pelas ICTs, né? Então, linhas de crédito aí, essas agências de fomento deverão ter sempre para as micros e pequenas empresas. Artigo 21A. A União, os estados do DF, os municípios, os órgãos e as agências de fomento, as ICTs públicas, as fundações de apoio concederão bolsas de estímulo à inovação no ambiente produtivo, destinadas à formação, à capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas em ICTs em empresas que contribuam para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e para as atividades de extensão tecnológica, de proteção da propriedade intelectual e de transferência tecnológica, né? Então tá aí para a galera aí, né, a concessão de bolsas aí para as empresas, né, para que possa aí desenvolver as pesquisas. Bacana, né? E agora, né, último aí, estímulo específico que nós temos, né, que vai ser o estímulo agora ao inventor independente, né? Às vezes o cara aí tem um dono, não está vinculado a nenhuma ICT, não está vinculado aí nenhuma empresa, né? E nada, é ele, só o CPF dele. E aí, pessoal, claro que o poder público pode absorver esse cara, né? Incentivar ele, né? Olha só, ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente. Professor, o que é comprove depósito de pedido de patente, né? É o seguinte, o cara criou determinada coisa. Vamos lá naquele play do vídeo, tá? Ele criou. Depósito de patente significa dizer o seguinte, porque o processo de patente não sai rápido, demora muitos anos, né? Só que ele já fez um pedido, né, no órgão regulamentador e já fez o depósito, pagou as taxas para o registro da patente. Então, não precisa dizer que é somente após homologado o seu pedido, pagou as taxas, né? E aí, professor, pagou as taxas, agora aí vem. Ele é facultado solicitar a adoção de sua criação por ICT pública. Professor, então é o seguinte, eu inventei determinada coisa, eu fui lá, paguei a taxa do registro de patente. Então é facultado você ser adotado por uma ICT. Né? Você pode ser adotado, é isso mesmo, incorporado, ser inventor.
E o lugar de inventor é lá, né? Poderá ser adotado, exatamente isso, né? Que decidirá quanto à conveniência e a oportunidade da solicitação. Olha aí, né? Então a ICT vai analisar a conveniência e oportunidade daquele projeto dentro da sua diretriz, né? E a elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para o futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção do mercado, né? Ótimo, então existe essa possibilidade, né? Tem mais? Tem mais, vem comigo. O núcleo de inovação tecnológica, ICT, que é o núcleo específico que fica, né, que é obrigado a criar, avaliará a invenção, a sua finalidade, com respectiva área de atuação e o interesse do seu desenvolvimento. O núcleo informará ao inventor independente, no prazo máximo de 6 meses, a decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo, né? Ou seja, 6 meses para analisar você vai ser adotado ou não vai ser adotado. Bacana? Fechamos esse assunto aí, né? 6 meses é o prazo, né? O inventor independente, tá? Mediante instrumento jurídico específico, um exemplo, contrato, deverá comprometer-se a compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada pelo ICT. Então é o seguinte, vamos supor que ele teve um positivo, ele foi adotado. Então a partir do momento que ele foi adotado, né, ele vai ter o quê? Que ceder parte dos ganhos econômicos, né? Por quê? Porque o ICT vai financiar aí a conclusão da sua patente, desenvolvimento da sua pesquisa, né? Ok? Vamos lá, inventor independente ainda, né? Artigo 22A, tá? A União, Estados, DF, os municípios, agências de fomento e as ICTs públicas poderão apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua criação, entre outras formas, por meio de, né? Então é o seguinte, o artigo 22, ele fala de ser adotado. Aqui ele vai ter o quê? Outros instrumentos. Não, eu não vou te adotar, mas eu vou te dar outros instrumentos para incentivar a sua pesquisa. Análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção. Assistência para a transformação da invenção em produto ou processo com os mecanismos financeiros de creditícios dispostos na legislação. Ó, pode financiar, né? Aí, assistência para a constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção. Orientação para a transferência de tecnologia para empresas já constituídas, né? Então ele pode dar esse tipo de consultoria, né? E finalmente, nosso último capítulo dessa aula da Lei 10.973, né? Professor, tem mais artigos? Tem mais artigos, mas é disposições finais e transitórias, né? Eu recomendo, sigam minha orientação pedagógica de fazer uma leitura dessa parte final aí, tá? Mas eu dou aí por satisfeito aí na aula, né? Fundos de investimento, né? Então, o que é o fundo de investimento, né? Fundo de investimento, né? Fundo de investimento vai ser para quê? Para grupos, né? Grupos financeiros se juntar para fazer investir em quê? Em pesquisa e tecnologia, né? Fica autorizada a instituição de fundos mútuos de investimentos em empresas cuja atividade principal seja inovação, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores imobiliários na forma da lei tal. O que é isso aqui? Lei do mercado financeiro, né? Da CMV, destinados à aplicação em carteira diversificada de valores imobiliários em emissão dessas empresas. A Comissão de Valores Imobiliários editará normas complementares sobre a constituição e funcionamento e a administração dos fundos no prazo de 90 dias da data dessa publicação. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês aí, tá? A aula ficou mais longa que a gente imaginou, que eu imaginei, mas eu digo para vocês que os principais pontos aí estão nessa aula. Se cair alguma questão, cara, com certeza, se você fixar isso aqui, você vai acertar. Vamos lá, encerramento de sempre, né? As pessoas geralmente brigam porque não conseguem argumentar, né? Então, quando você consegue argumentar, você não briga, né? Agora, quando você não consegue argumentar, tá, você apela, e a briga é por isso, né? Então as pessoas têm que ter aí. Então o exercício da argumentação é importante. Cara, em argumentos você encontra, cara, você pode ter certeza, ok? Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.